Bom dia! Chegamos aqui na 10ª semana do desafio, penúltima semana do nosso desafio Disciplina com Propósito. O tema dessa semana é Bebendo Chá, o título do capítulo, né? Bebendo Chá, Santuário e Sabor. E o nosso tema é o prazer, né? Como o prazer está relacionado à nossa vida e à nossa adoração. Essas duas coisas que a princípio parecem conflitantes, né? Prazer e adoração, a autora vai nos mostrando como na verdade elas estão relacionadas. Então ela começa falando que o salmista nos convida a provar e ver que o Senhor é bom. Não apenas a ver, não apenas a saber e confessar, mas provar, experimentar. Então, ao final da criação, Deus fala que criou todas as coisas e viu que era bom. Deus viu que era bom. Quando nós experimentamos a criação, gozamos da beleza, da beleza em todos os sentidos, né? Não apenas a beleza visual, mas a beleza estética de uma maneira completa, nós estamos experimentando da bondade de Deus. Então, quando a criação toca os nossos sentidos, o nosso olfato, tato, visão, audição, paladar, isso gera prazer em nós. E somos nós experimentando sensivelmente a bondade de Deus. Deus criou todas as coisas muito boas. Eu costumo falar para os adolescentes, né, aqui, que comer não precisava ser gostoso, o céu não precisava ter tantas tonalidades diferentes, mas Deus fez assim. E quando nós passamos por isso sem experimentar, é como se a natureza estivesse tocando para uma plateia vazia. No desafio que a gente fez aqui na comunidade anterior, no desafio anterior aqui da comunidade, os disciplinas espirituais, a gente viu como a contemplação é uma forma de adoração. E justamente por isso, porque nós estamos admirando o que Deus fez, isso também é adorar. Uma citação aqui, ela fala: Deus não pronuncia a criação como boa, como se fosse um ok de gerente de qualidade. Ele se alegra com toda a beleza. Ela vai citando, né, de maneira muito bonita. Ele se alegra com o ruído das ondas, ele se alegra com a beleza do céu, ele se alegra. O bom de Deus não é, beleza, ficou ok. Não, é muito mais do que isso, né? E ela fala também da criança. Que a criança, ela tá sempre buscando, faz de novo, né? Quem tem criança pequena sabe, de novo, de novo. E ela fala que a criança é forte o suficiente para se alegrar com a monotonia. E que Deus também talvez seja, né? Porque nós queremos sempre novidade, mas Deus e a criança, ela vive o verdadeiro prazer. Ela consegue ver beleza na rotina, no de novo, né? O sol nasce todos os dias, de novo, de novo, de novo, e Deus se alegra com isso. Ela fala que a nossa cultura ela é viciada em prazer, mas da forma errada. E esse consumismo de prazer, ele nos anestesia para o verdadeiro prazer. Quanto mais a gente consome, menos sensível a gente se torna. E da mesma maneira o pragmatismo, ou seja, o agir pela utilidade, somente pela utilidade, ele drena a beleza e o prazer da nossa vida. Na imersão Mais Maria, nessa Marta, eu falo bastante sobre isso, né? Sobre a importância da gente viver o prazer, da gente viver os momentos com a beleza e o prazer daquele momento. Quando a gente vive uma vida somente pelo que é útil, essa vida se torna seca, se torna menos do que Deus projetou pra gente, porque Deus projetou o prazer. Ele nos fez sensíveis ao prazer e ele criou a criação com várias fontes de prazer, né? Então fica a dica que ele quer que a gente experimente desse prazer. Uma citação do livro: uma cultura formada pelo evangelho irá honrar a alegria. Irá honrar alegria, festa e formosura que sejam boas e corretas. Nós, naturalmente, saudamos esses momentos com gratidão. Porém, mais do que isso, nós respondemos com adoração. É o que eu estava falando antes sobre a contemplação. Quando nós admiramos a criação e não apenas temos gratidão, mas entendemos quem fez, por que fez para nós e nós gozamos desse momento, isso é uma adoração. Porque é uma resposta à criação que Deus fez. E quando nós devolvemos a glória a Ele pelo que Ele fez, através dos nossos sentidos, também é adoração.
E ela fala sobre essa questão do pragmatismo e da nossa cultura viciada em prazer, porque normalmente o mundo tem uma ideia de a igreja contrária ao prazer, como se a igreja militasse contra o prazer. E ela mostra que a igreja é uma curadora da beleza. Achei isso lindo, né? Uma curadora da beleza e da arte. Por quê? E quem não leu o livro e tiver a oportunidade, mesmo em outro momento, leia, porque é muito rica a maneira que ela descreve as coisas, né? Ela fala, por exemplo, que num domingo você vai passar pelo mundo inteiro e as igrejas vão estar cantando. De diferentes maneiras elas vão estar entoando sons ao Senhor, né? As igrejas também, mais as igrejas antigas, né? Tem uma beleza própria. O próprio templo, ela fala assim que antes mesmo, quando ela entra no templo, e a igreja dela é bem tradicional nesse sentido, quando ela entra no templo, antes que qualquer fala seja dita, o templo já está pregando, por conta das simbologias, de tudo que está ali relatado em arte, né? Nós não poderemos adorar a Deus nas ocasiões mais elevadas se não tivermos aprendido o hábito de fazê-lo nas mais comezinhas, ou seja, nas mais pequenas. Na melhor das hipóteses, nossa fé e nossa razão nos dirão que ele é adorável, mas não o teremos encontrado, provado e visto, nem provado e visto. O que ela está dizendo aqui, citando C.S. Lewis? Que a gente pode, se a gente não conseguir enxergar Deus nesses pormenores da vida, nós nunca alcançaremos a adoração no nível mais alto. No máximo, a gente racionalmente saberá que ele é adorável, mas nós não teremos provado e visto como o salmista nos convida a fazer, né? Mas muita coisa na nossa vida milita contra essa vida de beleza e prazer. Então, a vida moderna, nessa correria, na utilidade, no viver pela utilidade, milita contra esse experimentar, porque para você viver esse prazer, você precisa estar presente no momento. E nós estamos sempre no futuro, né? A gente está sempre pensando no que precisa fazer ou no que deixou de fazer e a gente não consegue viver o presente. E a imagem que ela traz da experimentação, da degustação que ela está fazendo ali no momento de pausa, com a casa toda bagunçada, mas ela está gozando do prazer do chá. E enquanto ela faz isso, ela é uma forma de adoração, porque foi Deus que fez aqueles elementos do chá, né? Então as urgências e correrias nos tiram desse lugar de adoração pela contemplação. Ela fala assim, eu tô aqui degustando esse chá, mas o superintendente da minha mente vai reclamar que eu deveria estar fazendo uma coisa mais justa, mais útil, limpando uma frigideira, arrumando os brinquedos, e eu chamo esse superintendente da Marta em nós, né? A Marta em nós, ela milita contra esses momentos de contemplação e de viver o momento presente. E nós precisamos vencer essa culpa por não estar fazendo algo mais importante. E na semana que vem é sobre descanso, então eu acredito que esses dois vão se completar lindamente. Mais uma citação, é preciso força para usufruir do mundo e precisamos exercitar um tipo de músculo para celebrar e nos alegrar. E ela fala que se sempre a gente precisar estar fazendo algo mais importante, volta o livro. Vamos nos esquecer de notar a beleza e perder a realidade inegável da bondade que o prazer nos treina para ver. Então o prazer ele pode ser uma forma de disciplina, né? E ela cita uma situação em que ela precisou exercitar a alegria como disciplina. Teve um momento na minha vida que eu precisei disso também. Deus me levou a ler ali em Filipenses, que fala várias vezes, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. E naquele momento que eu estava passando por uma espécie de um momento bem depressivo, né? Eu tive vários episódios de depressão na minha vida. A ordem do Senhor era alegrai-vos. Então eu entendi naquele momento que a alegria é um mandamento. Quando nós nos alegramos, isso é uma espécie de disciplina, porque é fruto do Espírito a alegria, né? Então ela conta como
Separar 1 hora por semana para pleno deleite, ela ia para uma cafeteria, tomava um café gostoso e lia um livro durante 1 hora por semana, como isso trouxe uma cura tremenda para ela, né? Então, separar um momento de prazer por semana gerou uma transformação interna, porque a alegria pode ser uma disciplina. Mas toda essa cultura do prazer, toda essa questão do prazer, ela cobra discernimento. Porque ela fala que o prazer é algo que a gente precisa usar com discernimento, porque senão ele acaba se tornando um Deus, né? E ela fala, somente Deus pode ser tanto adorado quanto usufruído. Todas as outras coisas foram feitas para serem usufruídas no seu lugar próprio, na medida em que fluem do Deus que merece toda adoração. Então, por que a gente precisa de discernimento? Porque senão a gente pode ir além. Então, o prazer é como mesmo uma disciplina, né? Igual o autor do livro Celebração da Disciplina descreve disciplina como um caminho estreito entre a falência moral e quanto à falência moral e a força do meu braço. Então é esse caminho estreito que eu me mantenho. E o prazer a gente pode ver como uma disciplina nesse sentido, porque eu ter pouco prazer eu tô errando, mas eu ter prazer demais, eu me afogar no prazer, eu também coloquei o prazer no lugar errado, ele se torna um Deus, porque ele passa a ser perseguido e adorado, né? Mas não, eu devo viver o prazer como no lugar próprio do prazer, ou seja, no lugar de fonte, como algo me dado, algo ofertado pelo Deus, né? Pelo Deus que traz toda essa fonte de prazer. Então, o prazer ele deve ser um motivo para adoração, não um objeto de adoração. Que você tenha uma semana prazerosa diante de Deus e a descrição do desafio, o desafio vai estar aqui na descrição do vídeo.